em relação à ação, né? O paciente com TDAH ele tem muita dificuldade em monitorar e em autorregular a ação, né? Então, o que é isso? É um paciente que ele é muito agitado, então você tem uma ação acontecendo em que ele precisa interromper, então ele é inquieto e ele não consegue parar aquilo, né? Então ele precisa ficar sentado, quieto, se portando quieto, e ele vai lá e fica se mexendo. Mas é também muito comum, talvez um fenótipo, né, um tipo de paciente com TDAH que ele se descreve como muito lento, né? Tem muita dificuldade de entrar no timing certo de uma determinada ação, né? Autorregulação também tem a ver com impulso, né? Então o paciente com TDAH ele tende a não conseguir interromper o desejo na hora certa, então ele tende muito mais rápido o ato, tomar a decisão muito mais rápido. Isso está muito envolvido também naquilo que o paciente com TDAH tem, que já foi definido inclusive como modelo cognitivo energético pelo Dr. Joe Sargent, né? Que é aquilo que o paciente com TDAH ele teria uma certa tendência a escolher com mais frequência as recompensas imediatas em detrimento das recompensas tardias. Então, quando a gente vai planejar uma ação, a gente coloca na balança, né, qual é a recompensa que vem de imediato, qual é a recompensa que vem de imediato, né, e qual é a recompensa tardia daquela nossa decisão, e a gente coloca isso na balança e muito provavelmente a recompensa mais tardia vai fazer mais sentido e a gente consegue esperar. O paciente com TDAH acaba tendo uma aversão a esse atraso, né? Ele, diante de uma escolha, onde ele tem que escolher entre uma recompensa imediata e tardia, mesmo que a recompensa imediata tenha um poder de reforçar ele menos ou traga muito mais consequências ruins e graves para ele, ele não consegue escolher, ele vai agir impulsivamente em direção a essa recompensa imediata, né? E isso faz com que o paciente com TDAH seja mais impulsivo, isso faz com que o paciente com TDAH tenha muito problema com projetos de longo prazo. Isso talvez seja uma das razões, por exemplo, pela qual é muito comum a comorbidade de TDAH com dependência química, por exemplo, e talvez seja um dos prejuízos mais relacionados aí às disfunções executivas em pacientes com TDAH, o que é importante ser levado em consideração, tá? Porque quando a gente tem um projeto, tem uma ação, tem uma tarefa, a gente precisa, como eu falei, iniciar na hora certa, mas escolher também o reforço adequado, o reforço certo para que aquele projeto ocorra, para que ele aconteça, tá bom? Então, na verdade, esse é um outro componente da função executiva, que é a ação. Vocês devem ter percebido que o Brown, por exemplo, ele divide, né, as funções executivas nesses subtópicos, mas elas se perpassam o tempo inteiro, tá? Essas funções elas não acontecem separadamente. Por isso que algumas vão lembrar. Quando eu falo de uma, vai parecer muito. Então, quando eu falo, por exemplo, de ação, vai parecer muito quando eu falo de ativação ou quando eu falo de esforço, né? Por quê? Porque essas funções não são separadas. A gente explica elas pedagogicamente separadas, como eu falei, a ideia é tornar acessível para vocês, mas elas não necessariamente acontecem separadas. Elas partilham algumas redes, né? E elas vão acontecer porque a gente precisa delas acontecendo juntas para que a gente possa fazer aquela tarefa, fazer aquele planejamento acontecer e fazer as nossas ações necessárias no dia a dia. Para terminar, então, é importante, como eu falei, se você tem alguma dificuldade com esse ponto, isso não quer dizer necessariamente que você tenha TDAH, como eu falei, ter dificuldades em função executiva acontecem em vários transtornos psiquiátricos. As redes associadas, as estruturas cerebrais associadas à função executiva, elas são comprometidas em diversos transtornos, tá? Mas é essencial que quando você tem um grupo de alterações relacionadas à função executiva, que você for procurar seu médico e tal, é importante você conversar com ele sobre a possibilidade de investigar se existe a presença do transtorno de déficit de atenção, para não ficar muitas vezes preso somente aos critérios formais. É lógico que para o diagnóstico eles precisam estar presentes,
mas muitas vezes talvez a queixa não comece tão óbvia, não comece com, eu perco o foco muito fácil, eu não consigo prestar atenção num livro. Então algumas vezes fica até vinculado não a critérios, a estereótipos mesmo. Então, se eu tenho déficit de atenção, eu não posso ser um médico, eu não posso ser um advogado? Não, pode sim. Eu tenho muito paciente que tem uma carreira bem sucedida, mas se você pedir para ele planejar uma coisa simples ou para ele organizar algo, ele não consegue. Mas ele não tem nenhum problema de desempenho acadêmico, por exemplo. Então, assim, se você tem dificuldade com função executiva, conversa isso, né, com o profissional que está cuidando de você, para ele poder tentar pesquisar isso e poder, independente da causa dessa função executiva, se ela veio por causa da depressão, se ela vem por causa do transtorno bipolar, se ela vem por causa de uma lesão cerebral que você teve num acidente, que ela precisa ser adequadamente tratada, tá? Ela compromete muito a funcionalidade dos indivíduos, então ela precisa ser adequadamente tratada, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, eu agradeço muito a atenção de vocês. Em caso de dúvidas, eu fico à disposição através do e-mail que está aqui na tela ou pelas nossas redes sociais. Peço desculpa, esse é o nosso primeiro vídeo, pode ter acontecido um ou outro erro aqui, eu vou tentar consertar aqui na edição, mas se passar algo, peço novamente que me perdoe. Um grande abraço, semana que vem tem mais, vamos ver quem vai estar falando com vocês sobre algo, tá? E fiquem todos com Deus, um grande abraço. Tchau, tchau.